Se a dor é algo que te acompanha, na verdade é você que deveria me acompanhar. Sou Pedro Pierro, sou médico, neurocirurgião. Pertenço a uma família, sou a terceira geração de médico. Meu avô, Pedro Antônio Pierro, foi um psiquiatra. Meu pai, Alberto Pierro, um neurocirurgião a qual me ensinou muito daquilo que eu sou hoje, muito dos conceitos e valores que eu trago. Comecei minha formação na Universidade de Iguaçu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Talvez ali tenha sido a primeira vez que eu tomei consciência de uma realidade que não era que eu conhecia até então, né? Um sofrimento muito grande. Isso me ajudou muito a me tornar o médico que sou hoje. Depois de 6 anos de medicina, né, assim como meu pai, fui fazer residência de neurocirurgia. E o lugar escolhido foi a Santa Casa de Ribeirão Preto, né, onde tive grandes mestres, grandes amigos e aprendi sobre neurocirurgia e identifiquei que aquilo que mais me chamava a atenção, que mais me desafiava, era a neurocirurgia funcional. Que além da neurocirurgia básica, você faz uma especialização nos tratamentos cirúrgicos para dor, transtornos de movimento e epilepsia. Foram mais 3 anos, 6 de medicina, 5 de residência, 3 de especialização em neurocirurgia funcional. Depois desse tempo, comecei a me dedicar à neurocirurgia funcional, foi quando outras habilidades acabaram entrando no meu escopo. Uma delas foi o uso de canabinoides medicinais, que através de pacientes com necessidades específicas que começaram a usar, sem eu saber que estava usando, mas que eu acompanhei os benefícios, me trouxe a necessidade de me aprofundar um pouco mais nesse estudo. Infelizmente, no Brasil, embora pioneiro, a gente não tinha muitas referências. Fui obrigado a ir para fora para conseguir estudar. Foi quando fui para Israel, conheci o professor Rafael Meshulam, me especializei no tema e vi que a cannabis para uso medicinal realmente ela não serve para tudo, mas que ela pode servir para todos, dependendo quais são os objetivos. O uso da cannabis ele entra como uma ferramenta, dentro de um escopo muito grande do tratamento da dor ou dos transtornos de movimento. Ela era uma peça que faltava, mas ela não representa todo um tratamento. A gente não é uma competição entre usar aquilo que nós temos de alopatia e a cannabis. A gente pode usar o melhor desses dois mundos e ainda saber que existe um passo a mais, que são as intervenções cirúrgicas. Elas têm resultados fantásticos, elas só não são as primeiras escolhas porque elas envolvem um risco um pouco maior do que o uso de alopatia ou de ferramentas como a cannabis. O tratamento de dor não é simplesmente tratar a dor, é tratar a pessoa. É entender que a dor, muito mais do que um sintoma, ela pode ser uma doença, algo que interfere no seu dia. E esse entendimento holístico faz toda a diferença na hora de você tratar, a empatia do paciente com dor. Ou o paciente com transtorno de movimento é uma cabeça que está perfeita muitas vezes, que entende tudo, está 100 por hora, num corpo que está limitado a uma velocidade de 20. Não consegue fazer as mesmas coisas, se sente preso dentro de um corpo limitado. Não precisa ser assim. A medicina avançou muito. Conseguimos mandar o homem para a lua, não vamos conseguir resolver um tremor ou uma rigidez? E a epilepsia? A epilepsia, muitas vezes a gente entende que é algo corriqueiro, normal, mas ninguém pensa nos impactos emocionais que podem ter uma crise convulsiva no seu ambiente escolar, de trabalho, mesmo familiar. Tudo isso precisa ser olhado, não somente como uma doença, mas como uma pessoa que tem seus medos, que tem suas ambições, suas aflições e principalmente muitas dúvidas sobre como lidar com essa situação. É isso que nós buscamos e queremos trazer aqui nesse canal. Esse entendimento, trazer o conhecimento médico e aquilo que você tem dúvidas mais próximo, tentando estabelecer pontes para que a doença fique um pouco menos sofrida. O conhecimento ele só é relevante a partir do momento que você consegue
difundir, né? Aonde a gente quebra os preconceitos, é a hora que a gente utiliza a ciência. Eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco impactante a primeira vez, assim. Eu não acredito na ciência. Vou repetir. Eu não acredito na ciência. Eu não acredito porque ciência não é crença. Eu posso acreditar na fada do dente, eu posso acreditar em Papai Noel, eu posso acreditar em um monte de coisas. Ciência é fato. Ou você aceita, ou você contesta. E se você contestar, você vai sentar e vai estudar, procurar uma explicação melhor do que aquela que foi oferecida. Ciência não tem compromisso com o erro, é uma evolução através dos conhecimentos. A verdade de ontem não é a verdade de hoje. Em medicina a gente vê muito isso. Um exemplo, o ovo, ele já foi vilão e já foi herói, dependendo da época que a gente está se referindo. E você estudar medicina, você estudar ciência, você difundir conhecimento, você precisa se expor, você precisa colocar esse conhecimento à prova, para saber se ele vai ser aceito ou contestado. Por conta disso, tive a oportunidade de participar de grandes obras literárias médicas, né, como um livro sobre o tratamento da dor da Sociedade Brasileira de Estudos de Dor, a SBED, né, onde eu participo de um capítulo falando sobre bloqueios, ou sobre o Tratado de Neurologia e Neurocirurgia, da Academia Brasileira de Neurocirurgia, onde eu tive a honra de escrever o capítulo sobre dor. No livro sobre prescrições médicas do uso medicinal da cannabis, né, também tive a oportunidade de escrever sobre o tratamento da esclerose múltipla, uma doença que eu considero uma das mais covardes que existe, se assim pode se dizer, por ela acometer principalmente mulheres na idade ali entre os 20 e 40 anos e ser considerada a doença que mais causa limitação, tirando, né, exceto as doenças traumáticas no adulto jovem. E o conhecimento, ele não é estagnado, evolui, por isso que necessita de muito estudo e muita pesquisa, né? Com isso, dedico parte do meu tempo nessa atribuição de fazer pesquisa, de levar esse conhecimento e essa inovação para outros médicos através de cursos, palestras e muitas vezes debates em sociedades médico-científicas. Se você acha que esse conhecimento de alguma forma se conecta com a sua realidade, aquilo que você está passando, se você conhece alguém que passe por isso, novamente eu te peço, indique o nosso canal, curta, comente aquilo que você gostaria de saber e compartilhe com quem você acha que pode impactar na vida. Meu nome é Pedro Pierro, sou médico, neurocirurgião e eu espero você no próximo vídeo.